Antes de existir uma jornada de trabalho, existe a jornada pelo trabalho, pelo aprendizado, pela capacitação profissional e pela inclusão social das juventudes. E para que estudantes, adolescentes e jovens também possam ter acesso às oportunidades no mercado de trabalho, existe o Espro. Oferecemos às empresas e parceiros de todo o Brasil um portfólio completo de soluções de recrutamento, com foco em transformar a sociedade por meio de projetos de impacto social personalizados. Embarque com a gente nessa jornada. Saiba mais em espro.org.br. Olá, estamos aqui para mais um episódio dessa sequência especial de entrevistas do Radiocast Você RH, aqui no estande do Espro, em plena Conar. E agora vamos falar sobre ESG e talentos jovens com Alessandro Saad, o superintendente do Espro. Para começar, Alessandro, queria que você, primeiro, bem-vindo ao seu próprio estande. Eu queria que você falasse um pouquinho do que o Espro faz. Tá bom. Antes eu queria agradecer a oportunidade e agradecer a confiança nessa parceria para a gente. É muito bacana vocês estarem aqui com a gente no Conar, que os propósitos são muito parecidos, né? Então a gente ficou muito feliz que deu certo. Bom, o Espro é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que há 46 anos capacita e insere jovens no mercado de trabalho. A gente tem uma solução completa de soluções para a área de RH das empresas, com jovens aprendizes e estagiários, recrutamento e seleção para vagas de entrada e educação corporativa. Certo. E a gente tem uma área de projetos de impacto social que não é exatamente para a empresa, mas para os institutos das empresas ou para a área de marketing que tem uma causa que queira atuar, que a gente capta recurso e constrói soluções sobre medidas de impacto social. O que você poderia falar sobre a relação entre boas políticas de empresas na área de ESG com a criação de oportunidades para talentos jovens? Putz, uma pergunta boa para caramba, Alê, porque o ESG ficou muito em evidência e eu sinto que ele deu até uma diminuída. Por exemplo, aqui no Conar eu tenho visto pouca gente falando de ESG esse ano, mas eu defendo que o ESG não funciona se não tiver o S. As empresas começaram muito forte falando do ambiental, compensando o carbono e falando de aquecimento global, mas você não consegue diminuir isso se você não tiver uma conscientização das pessoas também. Então, o social, não só dos colaboradores conscientes, mas também das novas gerações sendo impactadas já dessa forma, é uma solução que, na minha visão, é o único caminho para ter um programa ESG completo, uma solução ambiental completa. Então, políticas de ESG bem executadas vão permitir que pessoas diversas entrem nas empresas e que elas possam, com essa visão diferente, trazer novos caminhos e novas soluções que, com certeza, vão perpetuar o negócio ao longo do tempo. Ótimo. Alessandro, Alê, aqui é tudo, são dois Alês. São dois Alês. O ESG é um conceito que ele é muitas vezes difícil de mensurar nas empresas. Como que elas podem fazer para identificar que está havendo uma inclusão real de talentos jovens na organização? Tá. A gente tem alguns caminhos, né? Vou falar um pouquinho do caminho que a gente ajuda as empresas a trilhar, que é o programa de aprendiz. Uhum. Então, no Brasil tem uma política pública que tem uma obrigatoriedade legal que empresas, a partir de um determinado tamanho, tenham 5% da sua força de trabalho formada por jovens aprendizes. Esse aprendiz, ele é uma pessoa que vai ter a sua primeira experiência profissional. Não adianta a empresa achar que ele quer ter um aprendiz que a gente chama de aprendiz CEO, né? Eu nunca trabalhei, tá, mas você domina o Excel, você fala 2 idiomas, você tem experiência internacional? Eu falo, não, é a minha primeira experiência, né? Então, se a empresa ela tem esse cuidado de receber esse jovem aprendiz que pela primeira vez vai trilhar o seu passo na jornada do trabalho. E dentro, começa a orientar essa pessoa como é que é a cultura. Aqui no Espro, do lado de cá, no dia que ela tem um treinamento teórico, a gente fala de responsabilidade social, de cidadania, de cultura corporativa, de comportamentos necessários ou desejados pelas empresas. Se você tem essa troca entre a empresa e a entidade certificadora, com certeza o resultado da inclusão vai ser muito mais efetivo, né? A gente mede, 1 ano depois que termina o programa de aprendizagem, a gente entrevista o jovem. Ah, que legal. 82% dos jovens seguem trabalhando.
um terço deles na própria empresa, um terço numa outra empresa, e o outro terço está ocupado ou empreendendo, ou passou no concurso público e tal. Então, é a prova viva, né, estatística verdadeira, de que uma política bem implementada dentro da empresa tem frutos muito poderosos. Porque também uma política de ESG, sem querer alongar muito a minha resposta, ela não fica só dentro da empresa. Pode ser que esse funcionário que foi treinado na empresa e vá para o mercado, ele leve essa cultura, esse cuidado junto com ele, né? Sim. Ah, bonito. O ESG, hoje os jovens estão cada vez mais procurando não só um emprego, mas um propósito também no trabalho deles, né? Como o ESG pode ser aí um imã para atrair essas pessoas, esses talentos mais jovens para a empresa? Aqui é uma faca de dois gumes, né? Porque a cultura, o propósito, ele engaja absurdamente, mas ele não se sustenta se a cultura da empresa não for alinhada. Então, assim, eu quero trabalhar numa empresa que faz determinada coisa porque faz isso na sociedade. Mas se dentro dessa empresa a cultura é ruim, não adianta você ter um bom propósito. Então, são dois pesos aqui que você tem que medir sempre juntos. E o jovem, às vezes, ele tem um movimento, uma ação imediatista, infelizmente. A gente percebe aqui jovens que, por um lado, abrem mão de trabalhar numa multinacional como aprendiz, com contrato assinado, 13º, férias, para trabalhar na padaria do bairro dele, sem carteira assinada, para ganhar R$100 a mais. Mas ele não consegue perceber no longo prazo onde essa jornada da empresa o levará. E, por outro lado, eu vejo jovens que dão duro danado lá no trabalho deles, mas ainda acham espaço para fazer um voluntariado, onde eles entendem que faz sentido eles participarem. Então, às vezes, mesmo que eles ainda não tenham encontrado na empresa a causa, eles já têm uma causa para apoiar fora, que já tem conexão com o que eles acreditam. Isso causa uma retenção que hoje é imprescindível, né? Com certeza, com certeza. E eles têm essa preocupação. Legal. Diversidade e inclusão são pilares assim muito fortes do ESG. Como que você apontaria os melhores caminhos para as empresas incluírem de fato, e não só no discurso, grupos historicamente marginalizados assim, no mercado de trabalho? Cara, eu acho que não tem uma receita única, né? Cada empresa tem um estilo, uma cultura, um espaço. Então, o que eu entendo assim, que funciona, primeiro é você perceber o quanto você está pronto para ter essa diversidade dentro da empresa. Porque fazer por fazer é pior do que não fazer, às vezes, né? Então, assim, eu consigo ter uma... Vou dar um exemplo comum nas empresas. Eu tenho que ter uma cota, por lei, de pessoas com necessidades especiais. Certo. Né? Se eu não tiver o meu espaço preparado, por exemplo, eu não consigo receber um cadeirante. Uhum. Que assim, não vou, a empresa fala assim, eu não vou trazer uma pessoa que é surda, porque o meu time não sabe Libras. Aí você contrata um cadeirante e a cadeira dele não passa na porta da sala, não passa na porta do banheiro. Então, quer dizer... E até uma orientação à equipe, né? De falar assim, se o cara tá de cadeira de rodas e a caneta dele cair do lado, ele não consegue pegar. Alguém pode ir lá simples, né? Então, ajudar? Por exemplo, a gente tem várias empresas que pedem jovens em condição de vulnerabilidade, de minorias, né? Então a gente faz um programa antes da aprendizagem. A gente faz um FMT, que é a nossa formação para o mundo do trabalho, que é um curso que funciona como processo seletivo. A empresa fala as competências que o jovem tem que ter para trabalhar na empresa, ela fala como é que é a cultura da empresa e nós completamos com o que a gente acha que é obrigatório ele entender, de cidadania, a gente dá uma alfabetizada no pacote Office, fala de soft skills, beleza. Então, a empresa fala assim, eu preciso aqui de meninas negras. A gente faz no entorno da empresa a captação dessas meninas, faz um curso, desenvolve essas meninas, a empresa acompanha e as que mais se destacam são contratadas. As que não são contratadas, elas saem já transformadas, elas saem melhores do que elas entraram, 1, 2 passos mais próximo da vaga.
Não, a gente tem aqui turma afirmativa para LGBT+. Putz, eu não sei fazer isso. A gente foi atrás de uma empresa, de uma entidade que sabia fazer, trouxemos a entidade, juntamos com a empresa, falou, ó, a empresa trouxe esse desafio. A entidade falou, esse desafio não vai funcionar assim. Vai dar errado isso aqui. Você vai... E a gente construiu da maneira correta. No meio da pandemia, a gente teve contato com a Acnur, com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Falei, cara, eu sou descendente de árabe. Meu avô veio do Líbano, de navio, né? Eu sou segunda geração de libaneses. Aí, né? Saad, né? Então é um negócio que me fala muito. Então eu falei, poxa, um refugiado é mais complicado do que um migrante, né? Sim. E eu falei, pô, vamos tentar fazer. A gente foi, conversou com a Acnur, aprendeu como fazer e tal, e fez em parceria com um banco lá em Manaus. No meio da pandemia. De lá para cá, a gente já fez diversas outras turmas. E às vezes você tem que ter dentro da turma um instrutor que fala 3 idiomas, francês, espanhol, português. Porque esses jovens é de várias localidades. Como é que ele vai se sentir acolhido se você não está se comunicando corretamente com ele? Então tem várias formas de fazer isso, mas a empresa tem que querer e tem que saber que sempre vai ser um esforço adicional, né? Até que isso seja incorporado e seja normalizado dentro da empresa, sempre tem um esforço adicional para dar o primeiro passo. Boa, boa. A gente sabe que existe o risco de haver empresas que tratam o ESG apenas como uma estratégia de marketing, né? Você que lida com talentos jovens, que dica que você daria para esses profissionais em início de carreira, para eles identificarem uma empresa que realmente tem o ESG como uma meta para conseguir atingir um impacto social, para melhorar as condições de seus colaboradores? O que você diria sobre isso, Ale? Eu diria, assistam a palestra que eu fiz ontem aqui. Será que está gravada? Quero ver. Eu acredito que a melhor forma é você conversar com os colaboradores da empresa. Porque às vezes você vê no site da empresa e é tudo muito bonito, né? Um dos exemplos que eu dei é verdadeiro. Assim, a empresa tem uma área de ESG, mas as pessoas não incorporaram o ESG. A empresa, dentro da empresa, o lixo é reciclado, é separado, não sei o quê, e o cara joga a latinha de cerveja na areia da praia. Então, se o colaborador não incorporou o que a empresa prega, o ESG na empresa não está funcionando. Uhum. Né? Sim. E se o ESG da empresa, ele gasta 10 mil reais no programa de ESG e 1 milhão de reais para divulgar o que ele fez, também não, e é fato isso, não está funcionando, né? Então, acho que a melhor sugestão é conversar com quem trabalha na empresa. As empresas que têm políticas sérias de ESG, todo ano faz um relatório de impacto, fica disponível na internet, baixa esse relatório, dá uma lida, olha os números, né? E às vezes também os jovens, mesmo tendo política ESG, a empresa não é do segmento que ele tem interesse, né? É um tiro difícil de acertar. Não, a sugestão que eu dou é sempre converse com as pessoas, estude a empresa que você quer trabalhar, busque entender o que é que ela faz e por que ela faz isso. A próxima pergunta acho que tem muito a ver com a expertise do Expro, que é assim, como que programas de desenvolvimento, de educação corporativa podem abraçar a agenda ESG para fortalecer isso na cultura organizacional? Tá. A gente usa muito o S do ESG, né? E como eu falei no começo, a gente entende que sem o S não tem os outros. Até porque a governança só vem de pessoas accountables, né? Então tem que ter esse cuidado. As políticas ou os programas de desenvolvimento de colaboradores, né? Ou de atração, eles têm que ser uma coisa natural, Ale. Porque se eles têm um negócio muito estruturado e forçado, ele vai destoar do resto. E aí quem não está impactado pelas políticas de ESG vai se sentir excluído. Então vamos imaginar o seguinte, eu quero atrair mais pessoas diversas para a minha empresa. Aí ela vai talvez criar grupos de diálogos dentro da empresa para que pessoas LGBT+, negras, mulheres, 60+, tá, possam ali se posicionar, para que a empresa possa liderar uma conversa madura sobre isso, né? Se esse negócio está funcionando de maneira correta, vai ser uma evolução também natural que na área de desenvolvimento, o letramento em diversidade aconteça, que as pessoas se corrijam, né?
Eu estou conversando com você e usei uma expressão que eu não deveria. Falei, pô, Léo, lembra? Pô, foi mal. Tá? Porque passa a ser natural. Eles estão querendo aprender, eles estão querendo melhorar. E toda vez que você quer, coletivamente funciona, né? Então eu entendo isso. Assim, não adianta a empresa forçar, né? A empresa tem que trazer, é igual cultura. Amanhã a cultura é essa. Não, amigo. Se você mudou a cultura, você tem 2 anos aí para esse negócio, né? E com muita sorte. Então, eu sinto assim, nesse sentido. Legal. Foi uma matéria de capa recente da Você RH, o retrocesso na diversidade, que é uma questão que veio lá de fora e algumas empresas aqui pararam de falar sobre diversidade e sobre outras questões também relacionadas a ESG. Mas também eu conversando com muitos especialistas, consultores e até gestores, líderes de empresas, eu vi que meio que pararam de falar, mas não pararam de atuar. Como foi sua visão? Você também teve essa visão ou você discorda um pouco? Não, eu tenho essa percepção também. Eu acho que... Eu percebo que a gente teve um pico muito grande há uns 3 anos atrás, dessa questão de inclusão, de diversidade, e na minha percepção passou do ponto. A quantidade de coisa falada, né, a patrulha sobre isso passou do ponto, o que tornou um negócio meio que às vezes forçado. Com a mudança política nos países, né, teve uma mudança de ação também das empresas em reação a isso. Algumas empresas que estavam fazendo só por fazer, deixaram de fazer e está tudo bem. Outras que já faziam e acreditavam nisso, pararam de falar, mas continuaram fazendo. Ou diminuíram um pouquinho, mas seguiram com o processo. Então, um monte de empresa tem vagas afirmativas, mas divulga de maneira diferente. Ela continua medindo as coisas, mas ela não presta conta com tanta assertividade daquele pilar ali, né? Então, assim, porque quem acredita não faz para ganhar like. Quem acredita faz para ter um ambiente diverso. O ambiente diverso é mais rico, a diversidade e essa riqueza traz uma pluralidade de pensamento que mantém a empresa mais viva por mais tempo. É simples assim. A minha visão é um cartesiano caótico, se é que existe isso. Porque a minha vida inteira eu trabalhei com empreendedorismo. Então, se você não mantém um negócio vivo, a sua empresa não segue. Se a sua cultura não é viva, se as pessoas não querem estar ali... Quando eu migrei para o terceiro setor, para liderar o Espro, eu estou liderando um negócio social. O Espro tem que ser uma instituição viva. As empresas que a gente atende, a gente tem que convencê-las a serem instituições vivas. E o pedaço da diversidade que a gente atende, que são os jovens, na verdade, ele é multifacetado, porque eu tenho um jovem LGBT+, eu tenho muitos jovens negros e negras, Então, a gente tem uma diversidade pluralizada aqui, que é um pedaço do nosso desafio. Falando em desafio, eu vejo que quando a gente fala em ESG, é um termo que brilha os olhos de muitos jovens, mas não brilham tanto os olhos de profissionais que tiveram uma trajetória profissional mais tradicional, mais old school, assim. Como o Espro trabalha para falar com gestão de RH, com líderes, para também sensibilizar essas pessoas? Eu vou te responder com uma frase, que é como eu abro a palestra quando eu falo com os colaboradores novos. O Espro nasceu ESG, só que chamava diferente. A gente nasceu em 79. Não tinha objetivos do milênio, não tinha... mas a gente já fazia isso. Então eu uso essa afirmação quando eu falo com as... Olha, cara, isso já era importante, isso já era necessário. Só que com o passar do tempo isso foi tomando uma importância maior, a ONU trouxe para ela, construiu a mandala, trouxe os objetivos, esse negócio não estava funcionando, o secretário-geral da ONU chamou o C-Level das empresas, criou ali o conceito de ESG e amarrou isso à prestação de contas no seu balanço financeiro, mas já existia. Então, o que aconteceu é que ele foi envelopado diferente. O que a gente está falando aqui segue com o que você tem que fazer
e respeita o ambiente. O ambiente é diverso. Se você respeitar o ambiente, né? A gente está gravando simultaneamente o podcast do Extra alternado ao podcast de vocês. E ontem eu entrevistei a Bel Ribeiro, da Mercer, né? E ela trouxe um negócio lindo, né? Que a gente estava falando de perfis psicológicos, de desenvolvimento. A gente foi falar de diversidade, falou assim, ó, para mim, ela falando, diversidade de gênero, de raça, de idade, de credo, não quer dizer absolutamente nada enquanto eu não tiver a diversidade de pensamento. Uhum. E esse negócio explodiu a minha cabeça, Lê, porque imagina assim, ó, um jovem negro da periferia de São Paulo, ele tem uma construção de pensamento completamente diferente da minha. Claro. Uma menina homossexual do interior do Rio de Janeiro é diferente do... Então, assim, enquanto eu não tiver um espaço onde essas pessoas com histórias e visões diferentes possam se sentir seguras para se posicionar, eu não preciso concordar com você. E aí a necessidade daquele olhar empático da liderança. É isso, eu não preciso... Eu vou deixar você falar, talvez eu vou falar assim, poxa, interessante essa sua visão. Como é que você construiu essa visão, Ale? Me conta como você chegou nesse posicionamento. Isso. E aí eu vou discordar de você e falar, poxa, interessante, eu penso um pouco diferente, ó, deixa eu não te enfrentei. E se as pessoas perceberem que discordar não é ser seu inimigo, que a gente está nessa dicotomia, ou você é meu amigo ou você é meu inimigo, né? As coisas funcionam. Então eu acredito muito nisso. E a Bel trouxe essa provocação que eu achei sensacional. Acho interessante também que as pessoas que vêm, que colocam uma barreira diante dessas diferenças, né? Elas também estão colocando uma barreira para a inovação. Porque, assim, o olhar dessa menina que você disse, homossexual do interior, o olhar de um negro periférico, eles compõem um mosaico ali de novos pensamentos, né? Claro. De novas ideias. Porque se a empresa ficar só com as mesmas pessoas de sempre liderando... Ele tem dores que nós não temos. Eles percebem coisas que nós não percebemos. Imagina você trazer um insight desse monte de jovem que tem um monte de dores e que são as dores de um mercado consumidor, né? Pô, você traz um monte de melhoria para isso. Eu não sou tão novo, né? Então eu lembro... Sim, pô. Como é que eu sou jovem há mais tempo? eu lembro, eu estava terminando a minha pós na SPM e um dos cases que a gente estava discutindo era a sacada criativa de um fabricante que estava embalando o pão de 2 em 2 fatias para vender o pão de forma inteiro. Porque a pessoa que morava sozinha, quando ela abria, o pão mofava antes dela chegar no final. E aí ele falou, nossa, que sacada. Então, não, porque o cara usou a tecnologia para atender um segmento do mercado mal atendido, não sei o que, tal. Olhando hoje, com o volume de tecnologia que a gente tem e com a facilidade de processar informação, essa solução seria feita assim, né? Sei lá, talvez tivesse uma impressora 3D que fizesse um estojinho, sei lá. Mas o ponto é, toda vez que a empresa, que as pessoas das empresas olham para fora sem barreira, como você falou, a transformação acontece. Sai um novo produto, um novo serviço, melhora a experiência do cliente, do usuário, né? Você ganha mais dinheiro, você gasta menos, você aumenta o impacto social. É aquele olhar empático, como eu falo dentro do Extra, de régua alta e guarda baixa. E essas empresas que têm melhores políticas de ESG, políticas bem estruturadas e reais, elas também estão surgindo como boas marcas empregadoras diante dessa geração Z que está aí não apenas entrando no mercado de trabalho, mas já começando a assumir cargos de liderança, né? Sim. A gente brinca que essa geração G está entrando, saindo do mercado de trabalho, né? Porque os ciclos são mais curtos, né? Mas, com certeza, as empresas que têm políticas de diversidade bem estruturadas e que não é uma política que está na parede, mas é uma política vivenciada, né? Elas têm uma melhor atração desse público diverso e elas conseguem melhores resultados, né? Eu só queria fazer um ponto aqui, assim,
É que às vezes a empresa quer fazer um monte de coisa e ela não faz nada, né? Não, porque tem que fazer, tem que não sei o que e tal. Não, porque além disso, ele é jovem, então ele tem que ter um estacionamento de patinete elétrico aqui. Não, tem que ter um lugar para o dog aqui. Não, tem que ter... Não, gente, assim, é mais simples que isso, né? É você ter um olhar cuidadoso e respeitoso para a diversidade, cara. Tá tudo bem aqui. Não precisa fazer pirotecnia. Eu acho que esse é um lembrete legal para as empresas. Não precisa ser pirotécnico, tem que ser cuidadoso. Boa. Que resistência mais comum você encontra ao tratar desse tema com empresas que têm um olhar mais tradicional? Alguns, né? O primeiro deles sempre é a falta de experiência, né? Porque a gente trabalha com jovem, né? Então, tem empresa que ainda não sabe jogar o jogo e pede pra gente uma vaga de aprendiz CEO. Ele fala 2 idiomas, né? A outra coisa eles têm um preconceito de que o jovem periférico não vai dar conta, né? Então, a gente senta e conversa com eles. Porque imagina assim, eu tenho 2 filhos. E o Gui tá no último ano da faculdade, a Bia já se formou, tá? A vontade, a fome, a necessidade deles de trabalhar é muito menor do que de um jovem periférico, né? Eles têm essa necessidade porque em casa você tem que ter sua autonomia, você não vai ficar embaixo da minha asa aqui, né? Mas ele não precisa. Ele deve, mas ele não precisa. O jovem, 14, 15, 16 anos, fala, não, pera aí, cara, eu preciso ajudar em casa, ou eu preciso ter meu dinheiro para as minhas coisas, ou eu preciso juntar dinheiro para sair de casa, que não é um ambiente bom. Então, a procura do caminho por esses jovens, ele vai com uma fome muito grande para a empresa. Se a empresa entender isso e souber lidar, esse jovem vai ser lapidado e vai virar um diamante lindo ali lá na frente, né? Mas eles têm que entender que ele vem com características diferentes do que eles estão esperando, né? O estagiário que vem do INSPER, da GV, da SPM, né? É diferente do aprendiz que vem numa escola pública. Sim. Né? Eu vejo muito isso também, né? Quando tem o estereótipo da geração Z. Se a gente fala isso no intervalo de idade, não funciona muito bem, né? Porque é o que você disse. A necessidade dos seus filhos, por exemplo, de trabalhar, e eles podem procurar mais propósito do que uma ascensão hierárquica na empresa, alguma coisa assim, é muito diferente da do jovem que precisa trabalhar porque ele precisa botar comida para ontem. Na mesa de casa, né? É isso. Então... Mesmo que eles tenham a mesma idade. Eles têm a mesma idade, podem ter feito o mesmo curso, né? Terminou o ensino médio, comecei uma graduação em administração, sei lá. Mas são histórias de vida completamente diferentes, são necessidades completamente diferentes e, por consequência, atitudes diante da vida completamente diferentes. E é bom a gestão ter essa percepção. Se ele percebe isso, eu tenho certeza que este jovem vulnerável, ele voa muito mais rápido. Ele vai ter os seus gaps, ele vai ter que se esforçar mais, estudar mais, aprender mais, compensar coisas que o ensino público não deu, mas se ele for bem cuidado, ele voa muito mais rápido. A gente aqui, né, fala é uma a revista Você RH, né? A gente fala de gestão de pessoas. Eu sempre penso que são os profissionais que mais têm que entender ali no mercado de trabalho da complexidade da natureza humana, né? É isso. Porque o cara pode ter a mesma idade, pode ter, mas tem pensamentos diferentes, tem necessidades diferentes. E infelizmente é fácil e natural julgar, né? O esforço de você ter um olhar sem julgamento para entender o que está acontecendo tem que ser uma coisa contínua até que você incorpore esse olhar sem julgar, né? É muito difícil. Alessandro, o que você diria assim, para empresas que ainda estão engatinhando na pauta DSG, mas realmente têm uma vontade legítima de evoluir nessa questão? Então, além de ligar para o Espro, né? Eu acho que eles deveriam olhar as melhores práticas e começar pequeno. Começar com um projeto pequeno, sabe?
às vezes, antes de você ter vagas afirmativas, antes de você ter um programa como grupo de diálogos e tal, começar com o letramento do time, ter uma palestra, fazer uma visita técnica, abrir conversa com públicos diversos. Se você já tem dentro da empresa, dá voz, porque às vezes fala, não tem diversidade, né? Cara, você tem um negro na sua empresa, você tem mulher na sua empresa, você vai ter alguém 60 a mais na sua empresa, né? Para que você vai começar já a querer trazer o público LGBT e trazer, por exemplo, uma mulher trans, que você tem que fazer as pessoas entenderem, né? Tem muito preconceito. Tá? Não, começa devagar, começa simples, né? Para que as pessoas percebam que a inclusão é para todo mundo. E aí você vai crescendo gradativamente, porque aí você cresce, o próximo passo está suportado pelo anterior. E aí, quando o negócio chega lá no final, que a empresa está totalmente diversa e tal, no RUI, ela está totalmente sedimentada. Ah, perfeito, que legal. Conversei aqui com o Alessandro Saad, superintendente do ESPRO, que tem um trabalho tão bonito voltado para talentos jovens. Obrigado, Alessandro, por essa entrevista tão enriquecedora aí de conteúdo e tão inspiradora para várias empresas, né? Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom poder falar da nossa causa. E eu agradeço a você por ter acompanhado mais essa entrevista do Radiocast Você RH, agora aqui no estande do ESPRO, em plena Conar, Congresso de Profissionais de RH. E peço que você também procure nossas outras entrevistas nos canais de YouTube e Spotify da Você RH. Até a próxima!